Em 11 de abril de 1979, Idi Amin, o terror de Uganda, tomou a decisão mais importante de sua vida: fugir como um covarde ou morrer como um guerreiro. Número 1. O açougueiro de Uganda, Idi Amin Dada, o nome que ecoaria por décadas como sinônimo de brutalidade, foi conhecido por uma série de títulos grandiosos e perturbadores. Entre eles destacam-se o açougueiro de Uganda, presidente vitalício, conquistador do Império Britânico, um autoproclamado título carregado de ironia, e muitos outros. Esses nomes, embora soem grandiosos, escondem um legado marcado pelo sofrimento e pelo medo. A trajetória de Amin não foi escrita com tinta ou papel, mas sim com o sangue de seus opositores, inimigos políticos e até de inocentes que tiveram o azar de cruzar seu caminho. Diferente de muitos outros ditadores cuja imagem foi suavizada com o tempo, a figura de Amin permanece envolta em uma aura de horror. Seu nome ainda provoca calafrios em quem viveu sua era ou estudou seus feitos. A narrativa da sua vida já foi contada sob diversos ângulos, mas nesta versão vamos mergulhar fundo, da sua infância modesta à ascensão como um dos mais temidos líderes do continente africano. O objetivo é compreender, de forma clara e direta, como um simples soldado conseguiu erguer um império de violência e destruição que abalou não só Uganda, mas o mundo inteiro. Número 2. Gênese. A origem de Idi Amin. A origem de Idi Amin é envolta em mistério e imprecisões históricas. Muitos estudiosos apontam que ele nasceu por volta de 1928, mas essa data nunca foi oficialmente confirmada. A ausência de uma autobiografia e de documentos oficiais autorizados por ele dificultou a construção de um registro confiável sobre sua vida. Na verdade, até hoje há divergências sobre o ano exato do seu nascimento. Historiadores estimam que tenha ocorrido entre 1923 e 1928. Amin era um homem envolto em enigmas desde o início, e isso seguiu até sua morte. Essa falta de clareza sobre fatos básicos da sua biografia, como a data de nascimento, reflete também a maneira como ele conduziu sua trajetória pública, sempre cercado de segredos, mentiras e manipulação. De acordo com Fred Guweddeko, pesquisador da Universidade Makerere, Idi Amin era filho de Andreas Niabiri, membro da etnia Kakwa. Em 1910, seu pai se converteu do catolicismo ao islamismo, adotando o nome Amin Dada. Essa mudança foi o que mais tarde inspiraria o nome completo de seu filho, que se tornaria mundialmente conhecido. Amin nasceu na cidade de Koboko, situada no extremo noroeste de Uganda, uma região marcada por pobreza e isolamento. Pouco tempo após seu nascimento, sua família se desfez. O pai abandonou o lar, deixando para trás a esposa e o filho que carregava seu nome. Idi Amin foi criado pela família de sua mãe, Assa Aate, uma mulher da etnia Lugbara. Ele cresceu em um ambiente rural, cercado por dificuldades econômicas e carência afetiva, sem uma figura paterna presente para orientá-lo. Apesar da vida dura, Amin seguiu a fé muçulmana, assim como grande parte da população ugandense da época. Em 1941, ingressou em uma escola islâmica localizada em Bombo, mas saiu com uma educação bastante limitada, equivalente à quarta série do ensino fundamental. A partir daí, passou a se virar como podia, realizando diversos trabalhos humildes para sobreviver. Sua vida daria uma guinada significativa com a entrada no exército colonial britânico. Número 3. O menino que virou soldado escapar da pobreza extrema no interior de Uganda era uma missão quase impossível. A realidade era dura. Conflitos, escassez e medo faziam parte da rotina das pessoas. Nascido e criado nesse contexto, Idi Amin encontrou no exército a promessa de uma vida melhor e uma forma de se reinventar. Não era apenas a oportunidade de ganhar um salário ou subir socialmente, mas a chance de encontrar poder, reconhecimento e propósito. A entrada de Amin no exército aconteceu por meio de um oficial britânico que o recrutou para as forças coloniais. Seu primeiro posto foi como assistente de cozinha no King's African Rifles, KAR. Uma unidade das Forças Armadas Coloniais Britânicas formada por soldados africanos sob comando europeu. Era o ano de 1946 e Amin ainda não era um combatente de fato. Suas tarefas se limitavam à cozinha, mas isso não o impediu de receber treinamento militar básico, o suficiente para que seus superiores começassem a perceber seu potencial.
Fisicamente, Amin chamava a atenção por onde passava. Com quase 2 metros de altura, musculoso e imponente, era descrito como uma verdadeira montanha humana. Sua personalidade enérgica e agressiva combinava perfeitamente com seu porte físico. Era o tipo de homem que parecia feito para a guerra. Sua grande chance veio logo em seguida. Em 1947, ele foi transferido para o Quênia, onde passou a servir como soldado raso no 21º Batalhão de Infantaria do CAR. Em 1949, foi enviado ao norte do país para lutar contra rebeldes somalis. Mais tarde, em 1952, seu batalhão enfrentou a Revolta dos Mau Mau, movimento de resistência contra o colonialismo britânico. Durante esse período, Amin acumulou experiências e histórias de guerra, ganhando destaque pela sua brutalidade e eficiência nos combates. Em 1959, foi promovido ao cargo de Afã de Classe 2, o mais alto posto que um africano negro poderia alcançar no exército colonial na época. Essa promoção, além de prestígio, lhe daria vantagens políticas e militares valiosas no futuro. Ainda em 1959, retornou a Uganda e, 2 anos depois, em 15 de julho de 1961, foi oficialmente comissionado como tenente. Era um marco histórico. Ele se tornava um dos 2 primeiros ugandenses a alcançar esse nível de oficialato. A nova posição vinha com privilégios, mas também com responsabilidades sérias. Entre suas primeiras missões estava a delicada tarefa de conter os constantes conflitos de roubo de gado entre nômades do norte de Uganda e do Quênia. Sua experiência militar foi essencial, e seu estilo de liderança direta, agressivo e prático o tornou popular entre as tropas. Número 4. Rumo ao topo do poder. O dia 9 de outubro de 1962 entrou para a história como a data em que Uganda finalmente se libertou do domínio colonial britânico e tornou-se oficialmente independente. Foi um momento de esperança para milhões de ugandenses, que acreditavam estar prestes a tomar as rédeas do próprio destino. Em meio a essa virada histórica, Idi Amin também começava a colher os frutos da sua trajetória militar. No mesmo ano da independência, ele foi promovido a capitão. O ritmo da sua ascensão foi surpreendente. Em 1963, ele se tornou major. No ano seguinte, foi nomeado vice-comandante do Exército. A escalada parecia imparável. Em 1965, Amin já era uma figura central nas Forças Armadas. E, finalmente, em 1970, assumiu o posto de comandante supremo de todas as Forças Armadas de Uganda. Ninguém, nem mesmo ele, poderia imaginar até onde essa jornada o levaria. No entanto, tudo começaria a mudar com o envolvimento de Amin em um escândalo internacional de contrabando envolvendo ouro e marfim. Ele e o então primeiro-ministro Milton Obote participaram de uma operação ilegal para trazer esses recursos da vizinha República Democrática do Congo. O objetivo seria financiar rebeldes contrários ao governo congolês, trocando os produtos por armas. Quando o parlamento de Uganda soube da história, exigiu uma investigação formal em 1966. Mas, ao invés de aceitar a apuração, Obote respondeu com um golpe institucional. Aboliu a presidência cerimonial, ocupada pelo rei Mutesa II, e se autodeclarou presidente executivo, acumulando poderes quase absolutos. Como recompensa pela lealdade durante esse processo, Amin foi promovido a coronel e liderou um ataque direto ao Palácio Real, forçando o rei ao exílio no Reino Unido. Com Obote e Amin no comando, Uganda parecia nas mãos de uma nova dupla dominante. Mas o jogo político estava apenas começando. Discretamente, Amin começou a montar sua própria base de poder, recrutando soldados fiéis de etnias do oeste do Nilo, como os Kakwa, Lugbara e grupos do sul do Sudão. Estava pavimentando, passo a passo, seu próprio caminho ao trono de Uganda. Número 5. O golpe de Estado. A relação entre Idi Amin e Milton Obote, embora parecesse sólida, estava se deteriorando rapidamente. Nos bastidores crescia uma tensão alimentada por desconfiança, ambição e rivalidade. Obote começou a perceber que Amin estava se tornando poderoso demais, e isso o deixava desconfortável. Diversos fatores contribuíram para essa ruptura, incluindo a atuação de Amin em missões militares no sul do Sudão, sem plena autorização do governo central. Além disso, em 1969, Obote sofreu uma tentativa de assassinato.
As suspeitas recaíram sobre pessoas próximas, e Amin, que já era visto com desconfiança, se tornou o principal alvo político do presidente. Em outubro de 1970, Obote agiu. Tomou para si o controle total das Forças Armadas, rebaixando Amin ao comando apenas do exército de Uganda. Um passo claro para reduzir seu poder de influência. Porém, Obote não parou por aí. Ele também planejava prender Amin, acusando-o de desviar recursos do exército. Sabendo que o cerco estava se fechando, Amin decidiu agir com rapidez. Com sua longa experiência militar e uma reputação forte entre os soldados, conseguiu organizar rapidamente um grupo leal disposto a ajudá-lo a derrubar o governo. Ele também contou com o apoio de agentes do governo de Israel, que na época viam Amin como uma peça útil no tabuleiro geopolítico da África Oriental. O golpe foi executado em 25 de janeiro de 1971, enquanto Milton Obote participava de um encontro da Commonwealth em Singapura. Com o presidente fora do país, Amin aproveitou o vácuo de poder para tomar o controle. Tropas leais a ele ocuparam o aeroporto internacional de Entebbe e os principais acessos à capital, Kampala. O palácio presidencial foi cercado e os meios de comunicação tomados. Naquela manhã, os ugandenses ouviram pelo rádio a voz firme de Idi Amin Dada, anunciando que o governo havia sido deposto e justificando o golpe com acusações de corrupção contra Obote. Ele se apresentou não como um político tradicional, mas como um patriota, um homem do povo que atenderia aos anseios da nação. As ruas se encheram de euforia. Muitos comemoraram, acreditando que Amin traria renovação e estabilidade. Ele prometeu que governaria apenas temporariamente, sob um regime militar de transição, até que novas eleições fossem organizadas. Mas essas promessas, como tantas outras, nunca se concretizariam. A partir daquele momento, Uganda entraria em um dos capítulos mais sombrios de sua história. No cenário internacional, o golpe foi recebido com reações mistas. Potências como os Estados Unidos e o Reino Unido viam em Amin um aliado útil contra o avanço do comunismo na região. Já outros países optaram por manter distância, reconhecendo que aquele novo governante era imprevisível, impulsivo e perigoso. Número 6. O reinado de sangue. A ascensão de Amin ao poder marcou o início de um dos períodos mais violentos e brutais da história da África moderna. Em 2 de fevereiro de 1971, apenas 7 dias após o golpe, ele se autoproclamou presidente de Uganda. Mas não parou por aí. Também assumiu os cargos de comandante-chefe das Forças Armadas, chefe do Estado-Maior e chefe da Força Aérea. Com isso, concentrou todos os instrumentos de poder militar e político em suas mãos. Imediatamente, começou a desmontar qualquer estrutura que pudesse limitá-lo. Amin alterou a Constituição e suspendeu artigos que impediam o autoritarismo. Instituiu um Conselho Consultivo de Defesa, composto apenas por oficiais militares, com ele mesmo como presidente. Os tempos da democracia haviam terminado. Uganda passava oficialmente a ser uma ditadura militar. O governo civil foi esvaziado. As instituições jurídicas foram desmanteladas e substituídas por tribunais militares, onde a justiça se resumia à vontade do ditador. Ministérios e estatais passaram a ser comandados por soldados, enquanto ministros civis eram forçados a seguir as normas da disciplina militar. A residência oficial do presidente, antes chamada de Government House, foi rebatizada como posto de comando, simbolizando o domínio total das Forças Armadas sobre o Estado. Mas o passo mais alarmante foi a criação do State Research Bureau, SRB, uma suposta agência de inteligência que na prática funcionava como um centro de tortura e assassinato. Localizado em Nakasero, o SRB rapidamente se tornou um local temido. Qualquer pessoa suspeita de se opor ao regime era levada para lá. Políticos, religiosos, intelectuais, estudantes, jornalistas e até cidadãos comuns que tivessem feito comentários críticos em público. A punição era rápida e sem julgamento. Torturas, execuções sumárias e desaparecimentos passaram a ser rotina. O povo ugandense, que havia celebrado a queda de Obote, logo percebeu que havia trocado um problema por outro ainda maior. O novo governo não apenas não trouxe melhorias, como mergulhou o país em um estado de terror. O medo era constante. A qualquer momento, qualquer pessoa poderia ser levada, e nunca mais vista. Em 1972, após um fracassado ataque de exilados ugandenses que tentaram retomar o poder,
Amin iniciou uma série de purgas dentro do próprio exército. Os soldados das etnias Acholi e Lango, tradicionalmente leais ao Bote, passaram a ser vistos como inimigos. Muitos foram expulsos, torturados ou mortos. Estima-se que até esse ponto mais de 5.000 soldados das Forças Armadas haviam desaparecido. No setor civil, os números foram ainda mais altos. De acordo com organizações como a Anistia Internacional, o número de mortos durante o regime de Amin pode ter ultrapassado 500.000, um verdadeiro genocídio contra seu próprio povo. Número 7. Rituais de sangue e canibalismo. Além das execuções e perseguições políticas, outro lado ainda mais sombrio da personalidade de Idi Amin começava a emergir: sua ligação com rituais tribais violentos e possivelmente práticas de canibalismo. O ex-ministro de seu governo, Henry Kiemba, publicou o livro State of Blood, no qual narra os bastidores do regime. Segundo ele, a origem tribal de Amin, pertencente ao grupo étnico Kakwa, estava ligada a costumes guerreiros antigos. Entre esses rituais, estava a prática de extrair partes do corpo dos inimigos mortos, como forma de subjugar seus espíritos. Kiemba afirma que Amin acreditava nesses ritos e, inclusive, levava tais práticas ao extremo. Há relatos de que ele teria saboreado o sangue de inimigos e, em alguns casos, comido carne humana. Embora essas acusações nunca tenham sido comprovadas oficialmente, Kiemba e outros membros do governo alegam que o próprio Amin se gabava desses atos em conversas privadas. Amin dizia que comer partes de seus oponentes lhe dava poder e garantia que os espíritos dos mortos não poderiam voltar para assombrá-lo. Isso revela não apenas um perfil violento, mas uma mente dominada por superstição e psicopatia. Entre os nomes mais notórios a cair nas mãos do regime estava Benedicto Kiwanuka, o primeiro-ministro de Uganda, e posteriormente nomeado por Amin como chefe da justiça. Embora tenha sido libertado por Amin no início do regime, logo Kiwanuka passou a se opor às arbitrariedades do novo presidente. Denunciava os abusos e tentava conter o avanço das medidas autoritárias. Amin não tolerava resistência e o destino de Kiwanuka foi selado. Em 22 de setembro de 1972, ele foi preso e levado para a prisão militar de Makindye. Lá, foi submetido a uma das execuções mais cruéis da história ugandense. Foi mutilado, torturado e assassinado lentamente. Seu corpo nunca foi entregue à família e ele não foi o único. Outras vítimas importantes do regime incluíam o arcebispo anglicano Janani Luwum, o ex-governador do Banco Central Joseph Mubiro, o dramaturgo Byron Kawadwa, o reitor da Universidade de Makerere Frank Kalimuzo e até membros do próprio gabinete de Amin, como Arfaxad Wilson Oriema e Charles Obot Ofumbi. Ninguém estava seguro, nem mesmo aqueles que tinham cargos de confiança no governo. A matança promovida por Amin não poupava ninguém. Era um ciclo de terror que crescia a cada dia e que em breve alcançaria repercussão mundial. Número 8. A Guerra Econômica. Há um antigo provérbio africano que diz: aqueles que os deuses querem destruir primeiro enlouquecem. Essa frase descreve com precisão o caminho que Idi Amin seguiu a partir de 1972. Depois de consolidar seu poder e espalhar o terror por todo o país, ele voltou sua atenção para um novo inimigo: a comunidade empresarial asiática, responsável por grande parte da economia de Uganda. Em agosto daquele ano, o ditador lançou o que chamou de Guerra Econômica. Era, segundo ele, uma forma de libertar a economia nacional das mãos de estrangeiros e devolvê-la ao verdadeiro povo ugandense. Na prática, tratava-se de uma política de expropriação forçada de empresas e propriedades pertencentes a asiáticos e europeus. Boa parte desses empresários era descendente de imigrantes da Índia, Paquistão e outras regiões do subcontinente indiano. Suas famílias haviam sido trazidas ao país ainda durante o domínio britânico, principalmente para trabalhar na construção de ferrovias e desenvolvimento de infraestrutura. Com o tempo, criaram negócios, fundaram indústrias, comércios e se tornaram a espinha dorsal da economia ugandense. Em 4 de agosto de 1972, Amin emitiu um decreto determinando a expulsão de cerca de 50.000 asiáticos que possuíam passaporte britânico. Logo em seguida, também ordenou a saída forçada de outros 60.000, mesmo sem nacionalidade britânica. Todos os seus bens, negócios e propriedades foram confiscados pelo governo.
sem qualquer compensação. Foi o início de um dos maiores êxodos forçados da história moderna de Uganda. Cerca de 30 mil asiáticos se refugiaram no Reino Unido, enquanto milhares fugiram para países como Canadá, Austrália, Índia, Paquistão, Suécia, África do Sul e os Estados Unidos. Famílias que haviam construído suas vidas por gerações em Uganda foram arrancadas de suas casas da noite para o dia. Os negócios tomados à força foram redistribuídos entre os aliados e apoiadores de Amin, que em sua maioria não possuíam conhecimento algum sobre gestão, economia ou administração. O resultado foi o colapso quase imediato de dezenas de setores essenciais. Fábricas fecharam as portas, o comércio afundou e a arrecadação do governo despencou. Antes da expulsão, a comunidade asiática era responsável por cerca de 90% da receita tributária de Uganda. O impacto foi devastador e irreversível. A economia, já fragilizada, entrou em colapso total. A inflação disparou, produtos básicos desapareceram das prateleiras e o desemprego explodiu. O país mergulhou em miséria profunda. Para a comunidade internacional, ficou claro que Idi Amin estava levando Uganda ao abismo. Mas, em sua ignorância ou arrogância, o ditador continuava a tomar decisões que o isolaram ainda mais. Cortou laços diplomáticos com o Reino Unido, rompeu acordos comerciais com Israel, e seu governo passou a depender financeiramente de países como Líbia e União Soviética. Ao mesmo tempo, se aproximava de ditadores e regimes autoritários, selando o destino de Uganda como um estado falido sob um regime de terror. Número 9. O monstro que criaram. Para compreender o cenário que permitiu a ascensão de Idi Amin ao poder, é necessário voltar ao fim da década de 1960, quando o então primeiro-ministro Milton Obote começou a se afastar do Ocidente. Obote adotou políticas de nacionalização e firmou alianças estratégicas com a União Soviética, o que alarmou as potências ocidentais, especialmente durante a Guerra Fria, quando qualquer movimento em direção ao socialismo ou ao comunismo era visto como ameaça. Ao nacionalizar cerca de 80 empresas britânicas, Obote colocou Uganda na linha de fogo dos interesses britânicos. Isso fez com que o Reino Unido, assim como os Estados Unidos, começassem a buscar uma alternativa para substituir o líder que antes haviam apoiado. E então surgiu Idi Amin, um militar treinado pelos britânicos, com histórico de lealdade ao Império e experiência no combate ao movimento Mau Mau no Quênia. Desde 1966, o Ocidente já trabalhava nos bastidores para construir a imagem de Amin como o sucessor ideal. Ele era visto como alguém rude, mas útil, um fantoche controlável, capaz de defender os interesses coloniais e conter a influência soviética na África Oriental. Durante o primeiro ano de seu governo, Amin ainda era apoiado por Israel, que fornecia treinamento militar e armamentos. A Alemanha Ocidental também contribuiu com ajuda financeira e técnica. Porém, essa aliança logo se desfez quando Amin pediu novos armamentos e Israel recusou. Furioso, o ditador rompeu relações com o Estado judeu, declarou-se abertamente contra o sionismo e buscou apoio no mundo árabe. Foi recebido de braços abertos pelo líder líbio Muammar Gaddafi, que logo ofereceu um empréstimo de 25 milhões de dólares, seguido de outros financiamentos. A ruptura com Israel foi apenas o começo. Amin cortou todas as relações com o Reino Unido e nacionalizou as últimas empresas britânicas que ainda restavam no país. Em resposta, os Estados Unidos, Israel e várias outras nações suspenderam acordos comerciais, deixando Uganda cada vez mais isolada. No entanto, o vazio deixado pelo Ocidente foi preenchido rapidamente por novos aliados. Líbia, Coreia do Norte, União Soviética e outros regimes ditatoriais. Mas, como era de se esperar, essas alianças não resolveriam os profundos problemas econômicos e sociais criados pelo próprio Amin. Tudo isso levou ao erro mais desastroso de sua vida, o envolvimento com o sequestro de um avião comercial. Um episódio que expôs sua incompetência e marcou o início de seu colapso no cenário internacional. Número 10. O caso Entebbe. Em junho de 1976, Idi Amin protagonizou um dos episódios mais vergonhosos da história de sua ditadura, o envolvimento com o sequestro de um avião da companhia Air France. O voo partira de Tel Aviv, em Israel, com destino a Paris, e foi sequestrado por integrantes da Organização Palestina Frente Popular para a Libertação da Palestina, operações externas,
PFLPEO. O avião, com mais de 100 passageiros judeus e israelenses, foi desviado e acabou pousando no aeroporto de Entebbe, em Uganda, com o consentimento total de Amin. O ditador se apresentou ao mundo como um mediador da crise, fingindo neutralidade, mas, na verdade, apoiava os sequestradores, chegando a visitá-los no aeroporto e posar para fotos com os reféns. O plano era forçar o governo de Israel a libertar prisioneiros palestinos. Porém, o que aconteceu a seguir chocou o mundo. Na madrugada de 4 de julho de 1976, o governo israelense executou a Operação Entebbe, uma das missões de resgate mais ousadas da história. Comandos israelenses pousaram secretamente em Uganda, tomaram o aeroporto de assalto, mataram os sequestradores e resgataram a maioria dos reféns com vida. A operação foi um sucesso militar e diplomático retumbante para Israel. E um desastre total para Amin. Ele foi humilhado diante do mundo inteiro. Sua imagem de força e controle foi destruída em poucas horas. A partir daquele momento, Amin passou a ser visto com ainda mais desconfiança, tanto interna quanto externamente. O desprezo internacional cresceu, e até mesmo seus aliados mais próximos começaram a questionar sua liderança. Este evento marcou um divisor de águas. A aura de invencibilidade de Idi Amin havia sido quebrada, e sua queda, embora ainda distante, já era uma questão de tempo. Número 11. A queda do ditador. A partir do final de 1978, o regime de Idi Amin começou a se despedaçar por dentro. Após anos de terror, assassinatos, colapso econômico e isolamento internacional, até mesmo seus aliados mais próximos já não demonstravam lealdade incondicional. A estrutura que ele havia construído com base no medo começou a ruir, lentamente, mas de forma inevitável. As tensões internas chegaram a um ponto crítico quando alguns soldados amotinados, insatisfeitos com a liderança de Amin, fugiram em direção à fronteira com a Tanzânia. Em vez de lidar com a questão diplomaticamente ou buscar uma resolução controlada, Amin decidiu cruzar a fronteira com tropas armadas, invadindo o território tanzaniano. A justificativa era eliminar os traidores, mas o tiro saiu pela culatra. A invasão foi o estopim para uma guerra. O então presidente tanzaniano, Julius Nyerere, respondeu com força. Em janeiro de 1979, ele lançou uma ofensiva militar massiva contra Uganda. As tropas da Tanzânia não estavam sozinhas. Foram apoiadas por milhares de exilados ugandenses que sonhavam com a queda de Amin e o retorno de um governo civil. Entre eles figuravam antigos aliados de Milton Obote, bem como líderes militares que haviam sido expulsos ou perseguidos pelo regime. A guerra foi rápida e devastadora para o ditador. Em abril de 1979, a capital Kampala foi completamente cercada. A resistência das forças de Amin era mínima, desorganizada e desmoralizada. O exército que antes aterrorizava o povo agora se desintegrava sob o avanço coordenado da coalizão tanzaniana e dos exilados. Sem alternativas, Amin fugiu da capital a bordo de um helicóptero, abandonando sua posição sem sequer tentar um último confronto. Ainda tentou, por alguns dias, estabelecer uma nova base de governo na cidade de Jinja, mas a tentativa foi inútil. O apoio havia evaporado, e até os últimos leais ao regime começaram a desertar. A fuga definitiva de Idi Amin o levou primeiro à Líbia, onde encontrou abrigo temporário sob a proteção de Muammar Gaddafi, e depois à Arábia Saudita, país que lhe ofereceu exílio e uma pensão confortável, sob a condição de que se mantivesse afastado da política. Amin, que durante anos governou com mão de ferro, agora vivia em silêncio, como um fugitivo de sua própria história. Quando foi deposto, deixou para trás uma Uganda em ruínas, um povo traumatizado e um legado de dor e sofrimento. Os edifícios, monumentos e até mesmo retratos associados a seu nome foram destruídos ou vandalizados pela população. Era o início de um processo de apagamento de sua figura da história visível do país. Número 12. O exílio e o fim de Idi Amin. Embora vivesse sob a segurança e o conforto oferecidos pela família real da Arábia Saudita, Idi Amin nunca se conformou com o exílio. Em 1989, mesmo após anos afastado da política, tentou retornar a Uganda clandestinamente. Seu plano era reunir forças rebeldes e reconquistar o poder perdido. Para isso, utilizou um passaporte falso e embarcou em um voo para o Zaire, atual República Democrática do Congo.
No entanto, sua presença foi rapidamente descoberta. As autoridades zairenses, ao perceberem quem ele realmente era, não quiseram abrigá-lo, temendo as consequências diplomáticas e o peso de hospedar um ditador conhecido mundialmente por crimes contra a humanidade. O problema é que a Arábia Saudita, irritada com sua tentativa de retornar à política, também se recusava a recebê-lo de volta. Sem destino certo, Amin foi transferido para o Senegal em mais uma tentativa das autoridades africanas de evitar um incidente internacional. Mas essa estadia também foi temporária. Em pouco tempo, ele foi reenviado ao Zaire. Estava preso em um limbo político, rejeitado por todos, mesmo pelos países que outrora o apoiaram. Foi apenas graças à intervenção do rei Hassan II do Marrocos que o ditador conseguiu retornar para a Arábia Saudita. O rei fez um apelo direto à família real saudita, pedindo que Amin fosse readmitido, com a condição explícita de que nunca mais se envolveria em atividades políticas ou militares. Amin teve de assinar um acordo de silêncio total. Nada de entrevistas, aparições públicas ou pronunciamentos. Assim, foi autorizado a regressar. Na Arábia Saudita, passou seus últimos anos vivendo com conforto, mas completamente fora dos holofotes. Em 19 de julho de 2003, Amin entrou em coma. Sua família fez um apelo ao presidente de Uganda na época, Yoweri Museveni, para que ele fosse autorizado a voltar e morrer em sua terra natal. O pedido foi negado sem hesitação. Para os ugandenses, não havia redenção possível. Amin era considerado um traidor, um assassino de seu próprio povo. Não importava sua condição de saúde. Se colocasse os pés em Uganda novamente, teria que responder por seus crimes. Ele passou seus últimos dias longe da pátria, numa terra estrangeira que o acolheu mais por pragmatismo do que por compaixão. Em 16 de agosto de 2003, a família de Idi Amin optou por desligar os aparelhos que o mantinham vivo. Assim, o homem que um dia foi chamado de presidente vitalício, açougueiro de Uganda, e até mesmo Hitler negro, teve um fim silencioso, isolado e irrelevante. Apesar da distância temporal, o nome de Idi Amin ainda causa calafrios. Seu reinado de violência e medo continua sendo estudado como exemplo extremo de tirania. Sua trajetória permanece como um alerta eterno sobre o que pode acontecer quando o poder absoluto é entregue a um homem sem limites, sem empatia e sem respeito pela vida humana. A história de Idi Amin Dada não é apenas sobre um homem, mas sobre o que acontece quando o poder absoluto cai nas mãos erradas. Seu legado de medo, violência e destruição continua sendo um alerta sombrio para líderes e nações inteiras. Se essa história te chocou ou te fez refletir, deixe seu comentário dizendo qual parte mais te impressionou. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!